Glória a Deus. Quero falar com você sobre o que estava no coração. Deuteronômio 8:2, a palavra de Deus diz assim: lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante estes 40 anos. Diga comigo, 40 anos. Para humilhar vocês, para pôr vocês à prova e para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com o maná. Diga comigo, maná. Que tu não conhecias e nem os teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Amém? Pai Santo, te louvamos pela tua palavra que é linda. Que nesta manhã nós sejamos edificados pela tua palavra, impactados, transformados, curados. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade no nosso meio. Passeia no nosso meio curando, restaurando, renovando, arrancando aquilo que não é nosso, que não é teu e que tem trazido tristeza, angústia, dor, medo, vergonha. E levando a cada um aqui, Espírito Santo, a este lugar, onde nesta manhã nós tenhamos um encontro com o Senhor e possamos sair daqui transformados para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém e amém. Eu me lembro que quando nós começamos a igreja lá no Goiás, nós começamos ela na nossa casa, aí eu e a Tânia com o pastor Francisco e a pastora Neuza, mais o Jonatas, que ele é quase primo da Samela, o Jonathan, né? Está meio ali, né? Pertinho, né? É primo, não é primo, né? É primo. E aí o Jonathan, então eu, a Tânia, o Chico, a Neuza, o Jonathan e os meninos nossos. Começamos em casa. E aí eu e o Chico, o pastor Francisco, juntos como família, as esposas, nós tínhamos adquirido uma concessionária de motocicleta Honda. A minha vida foi em cima de moto, né? Desde adolescência, né? E aí, quando em casa ficou apertado, a gente foi para essa concessionária, para a concessionária. Então, no domingo, eu desmontava todo o nosso culto, era à noite, eu desmontava toda a estrutura de mesa, tirava as motos, limpava tudo, organizava, a gente fazia isso, colocava as cadeiras, colocava o púlpito, fazia o culto ali, aí o pessoal ia embora, a gente desmontava tudo, guardava no cantinho as caixas de som, tudo, e aí começava, e aí montava toda a estrutura de moto novamente, mesa para segunda-feira para o trabalho, né? O nosso sustento era a empresa, e a gente estava começando o projeto de igreja, que hoje, graças a Deus, é algo extraordinário que Deus tem feito lá, a partir daquele pequeno começo, né? Quando começou. E eu me lembro que aí não dava mais, não cabia mais ali, foi ficando desconfortável e nós alugamos um prédio. E ao lado desse prédio a gente alugou uma casa. E a igreja funcionava no prédio e os projetos sociais funcionavam na casa. E nessa casa ela tinha um espaço de mais ou menos desse tamanho aqui assim, que era de chão, de piso bruto, piso sem, aquele piso grosso, né? E aí, contrapiso. Eu estava lembrando essa história essa semana aqui com o pessoal, por isso que ela me veio à memória. Contrapiso, isso mesmo. E aí tinha uma varanda, essa varanda tinha cerâmica, e na varanda uma mesa, onde a gente normalmente fazia algumas refeições, uma mesa de madeira grande. A gente pegou uma porta e aí fez a estrutura de madeira, colocou a porta em cima, virou uma mesa bonita e tal. E aquela mesa ficava ali, crente ele é criativo, né, gente? Quando a gente vai fazendo a obra, a gente é criativo. E a gente não tinha muitos recursos, então era o que dava. E o pastor Jairo e a pastora Leidiana, eles têm filhos lindos e eles sempre envolvidos no projeto. E os filhos deles, dentro dos filhos dele, ele tem o Gabriel. Gabriel, Deus vai permitir ele estar conosco aqui. O Gabriel, ele toca bateria de uma forma extraordinária. E o Gabriel era pequenininho, novinho. Então ele vinha correndo, às vezes chovia, e aí o telhado caía água, a água molhava toda a cerâmica, às vezes a Valda estava limpando e jogava sabão, e ele chegava, via que a parte da cerâmica estava molhada, então ele vinha correndo da parte seca, que não escorregava, chegava na parte da cerâmica, ele colocava o pezinho assim,
e atravessava por baixo da mesa e saía do lado de lá, né? E feliz da vida, ia de novo, né? E era o hábito dele fazer isso. Ele chegava, via que a cerâmica estava molhada, tinha água, ele já largava a mão do pai dele, da mãe dele, saía correndo, tchá, do outro lado. E um dia ele veio e fez isso, e aí ele veio correndo, e quando ele colocou o pezinho, em vez de ele colocar na cerâmica, ele colocou um pouquinho antes, no piso grosso. E não escorregou, calçou. Calçou e ele capotou. Passou meio d'água, virando cambaiota, passou por baixo da mesa, saiu do outro lado e fez assim, rensga! E esse rensga, ele ficou marcado na igreja como aquele momento da tua vida que a coisa não dá muito certo. Você queria que a coisa funcionasse, não dá muito certo, então você vai, para não falar um palavrão, você vai, rensga! Né? E essa história, ela caminha no nosso coração, porque ela mostra momentos da vida da gente que tem hora que você tem que falar assim, rensga, caramba, né? O que é isto? É o que significa maná. Em Deuteronômio 8,16, que no deserto sustentou com maná, que os pais de vocês não conheciam, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, e afinal, lhes fazer bem. Maná, o que é isto? Diga comigo, o que é isto? O que é isto? Aponta para uma vida de dúvidas, uma vida de humilhação. 40 anos no deserto sendo provados. 40 anos vivendo uma vida e perguntando, o que é isto? 40 anos olhando para o teu casamento e pensando, que casamento é este? 40 anos olhando para a tua vida financeira e pensando, o que é isso? 40 anos olhando para a tua história, para a tua vida espiritual e pensando, o que é isso? Talvez para você não seja 40, seja 10, 15, 20, eu não sei quanto tempo, mas muitas pessoas, elas vivem uma vida de dúvidas. Ao invés de viver o melhor de Deus, a excelência de Deus, elas sentem que elas estão sempre sendo provadas, sempre sendo testadas na sua fé, nas suas emoções. Queridos, há dias nas nossas vidas que até sorrir é difícil, você concorda comigo? Tem dias desafiadores, 40 anos sendo provados, e por que Deus os provou? A Bíblia diz que para no final fazer bem. Diga assim, Deus quer o meu bem. Nada mais é do que uma disciplina do Senhor. A Bíblia é muito clara se nós olharmos para as reais motivações do coração. A pessoa me procurou um dia e ela falou assim, pastor, fazem 10 anos que eu entrego o dízimo e a minha vida nada mudou. A partir de hoje eu não vou entregar mais. E eu pensei comigo, 10 anos entregando de forma errada. Porque 10 anos a motivação dela estava não em dar, mas em receber. E ela não entendia por que Deus não abençoava. Deus, Ele já sabe o que está no nosso coração, sim ou não? Mas o que Ele deseja é nos levar a este lugar, aonde nós descobrimos o que está. O que está dentro do nosso coração. Sabe, é mais ou menos como você reage quando a pessoa fecha você no trânsito. Rensga. Nós saímos do culto de homens aqui, eu e o Tony saímos do culto de homens na sexta-feira, estamos indo para casa, paramos no semáforo vermelho, paramos, o pessoal do lado de lá parou, e aí o outro sinal do lado que estava verde ficou vermelho, só que quando ele fica vermelho, para esse aqui ficar verde, tem um tempinho, né? Dá um tempinho. No que o outro ficou vermelho, o cara do lado de lá saiu. O cara saiu, tinha uma polícia atrás dele. Copinho vermelho, azul, para tudo quanto é lado. Eu falei, resga! Já era, né? Eu não sei você, mas eu já me envergonhei de algumas coisas que surgiram no meu coração. Em momentos difíceis. Sabe, as trevas sempre vão trabalhar contra. Satanás sempre vai querer parar você. Ei, mas Deus sempre vai trabalhar a favor. E ainda que não pareça,
Deus está trabalhando a favor. A Bíblia diz que Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Então, quando eu penso sobre o que estava no coração, eu quero pensar algumas coisas com você, bem rapidinho, para me orar com você. A primeira delas, os sentimentos do coração. O texto diz, para humilhar vocês. Vamos combinar aqui, gente? Ser humilhado é fácil? Não é, gente. Ou é desafiador quando você sente que você está sendo o tapete de alguém. Pelo amor de Deus. Eu ia para casa quando essas coisas aconteciam e eu dobrava o meu joelho e falava assim, deve ser eu, Deus. Trabalha mesmo. Sabe que tem uma canção que eu não sou muito fã dela, que ela diz assim, eu quero ser, Senhor amado, como um vaso. Eu falei, não quero ser, não. Quebra a minha vida. Eu falei, não quebra não. Faz isso não, Jesus. Faz isso não. Salomão, agora rei, homem, formado, lembrando dos conselhos do seu pai Davi, quando ele era criança, em Provérbios 4, 23, ele diz, de tudo que se deve guardar, guarda bem o seu coração. Está lá escrito assim, ó, guarda bem o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Às vezes, em momentos de dor, de angústias, em que nós somos desconstruídos pelos outros, nós corremos o risco de falar aquilo que não está no nosso coração, queridos. Nós somos pessoas boas. Nós não somos maus, você concorda comigo? Mas de vez em quando as pessoas nos provocam tanto que a gente fala coisa que não está aqui dentro. Não é de nós. Em Efésios 3,17, e assim pela fé que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados no amor. Queridos, o fundamento da nossa casa, as colunas de sustentação da nossa casa e a cobertura da nossa casa deve ser o amor. Tem que ser. Quais sentimentos você tem permitido habitar em seu coração? Em Mateus 15:19, Jesus disse, porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidades sexuais, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Sabe que nesses 18 anos de caminhada pastoral eu percebi algo interessante. Há pessoas que elas caminham ao seu lado, mas sempre com desconfiança. Você já percebeu isso? Elas estão sempre desconfiadas. Eu vou caminhar aqui, mas eu quero ver onde vai dar. Sabe por quê? Porque elas já foram machucadas. A pior coisa que pode acontecer na nossa vida é caminhar pela vida machucados. Satanás não precisa matar você, basta ele ferir você, porque um soldado ferido não tem capacidade de lutar. Muitas vezes nós estamos com sentimentos ruins dentro de nós. Jeremias 17:9, o profeta diz assim, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Deus, Ele dá para nós de acordo com aquilo que nós fazemos. Se por um lado é bom, por outro lado, rensga. Fala para o teu irmão assim, rensga. Essas pessoas machucadas, elas pensam assim, eu não vou me envolver muito,
Sabe qual é o problema de estar machucado? É que uma pessoa machucada, ela nunca tem um relacionamento completo. Elas nunca têm Deus por completo. Porque elas desconfiam até de Deus. Em Jeremias 29:13, vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Não é só com uma parte, mas é de todo. Uma pessoa machucada, com o coração ferido, ela sempre leva as coisas pelo lado pessoal. Você já percebeu isso? É difícil lidar com ela. Por quê? Porque ela está sempre ofendida. Então tudo que você fala para ela, ela pensa assim, é comigo. Aí, ó, de novo. Aí eu sabia. Porque ela está ferida. Ou, deixa eu dizer algo para você. Não é meu não, tá? Mas é algo que eu achei muito interessante. As pessoas não fazem coisas para você. As pessoas fazem coisas. É você que decide se essas coisas, o que essas coisas fazem com você. Muito legal isso. Os sentimentos do coração. A segunda coisa que eu aprendo sobre o que estava no coração é as leis do coração. Se de um lado ele diz para te humilhar, para poder tratar os sentimentos, do outro lado ele diz para pôr vocês à prova. É no coração que definimos o que é certo ou errado, baseado em nossa escala de valores, sim ou não? Vamos definir escala de valores? Já falei sobre isso algumas vezes, mas eu gosto desse exemplo. Eu gosto do Banco of America, é o banco que eu uso aqui. Eu não sei qual é o banco que você usa. Qual é o banco que você usa? Wells Fargo, ok, Santander, não sei, né? Então assim, cada um de nós tem uma preferência de banco, você concorda comigo? Mas todos nós concordamos que não dá para roubar o banco, né? Cada um usa o banco que quer, mas isso é escala de valores, né? Aquilo que nós definimos. E quando eu penso nessa escala de valores, uma lei que deve estar presente dentro de mim, como cristão, é a do princípio da honra. Existem várias, mas vamos pegar aqui a do princípio da honra, para nós entendermos. Quando o cristão entende o princípio da honra, todas as áreas da vida dele mudam. Todas. Tem cristãos que pregam contra o princípio da honra. E tem cristão que entendeu o princípio da honra errado. E tem pastor que entendeu o princípio da honra errado também. Eu já ouvi falar de pastor que liga 3 horas da manhã para a casa do membro para poder falar para ele, do discípulo dele, para falar para ele que ele está com vontade de comer picanha assada. Se ele liga para mim, eu vou falar, vai dormir, rapaz. Você está doido? Isso não é honra, isso é abuso. Né? Entender o princípio da honra. Provérbios 3:9. Honra o Senhor com teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Então nós precisamos honrar a Deus com aquilo que nós temos. Ele não está dizendo que você tem que dar, está dizendo que você tem que honrar. Não é? Nós entendermos que tudo que temos vem do Senhor, amém? Amém. Efésios 6:2. Honra teu pai e a tua mãe para que tudo te vá bem e tenha longa vida sobre a terra. Isso aqui não tem a ver com pai e mãe, tem a ver comigo. Quando eu honro meu pai e a minha mãe, as coisas vão bem para mim. Princípio. 1 Pedro 2,7. Honrai a todos. Lascou. 1 Pedro 2,17. Porque se Provérbios fala honra ao Senhor, e Paulo diz em Efésios, honra seu pai e a sua mãe, pegando o mandamento de Êxodo, Pedro vai dizer, honra a todos. Aí lascou. Diga para o teu irmão assim, ó, rensga. Não. Olha aqui, ó. Presta atenção no que ele está dizendo aqui, ó. Vocês, presta atenção, vocês têm que me honrar. Diga para mim assim, ó. Você também, pastor. É isso. Diga para o teu irmão assim, você tem que me honrar. Responde para ele, você também. Você está entendendo? Ei,
É honra 360 graus, para baixo, para cima, para os lados, de todo jeito. É cultura de honra. É a gente criar um ambiente de respeito, de harmonia, de cuidado, de preocupação com o outro. Amém? Então, quando eu penso nisso, eu vou pensar numa honra muito simples. Eu vou pensar numa honra quando eu estou conversando lá com o Felipe a respeito do Thomas. Posso usar teu exemplo, Thomas? Ok. Estou conversando com o Felipe a respeito do Thomas. E aí eu vou pensar naquele dia lá na glória que eu vou prestar conta. Você está me entendendo? Então, quando eu dobro o meu joelho para orar, eu já começo a pensar assim, lá naquele dia, Deus falando assim: puxa, mas que bacana ouvir a tua conversa com o Felipe a respeito do Thomas. Que legal foi ouvir o que você falava a respeito do Thomas, como eu fui edificado. Então, quando eu estou conversando com alguém a respeito de uma outra pessoa, eu tenho que lembrar sobre a honra, porque eu vou prestar conta disso, né? Então, quando você estiver conversando com alguém, não é? Temos que pensar sobre isso, sim ou não? A honra, ela foi deturpada nos nossos dias. Honrar é reconhecer o outro pelo que ele é. E a honra, ela cabe em qualquer lugar, amém? Em Marcos 6,4, diz assim: Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não pôde fazer ali nenhum milagre. Você consegue imaginar Jesus não podendo fazer um milagre? É possível? É possível Jesus não fazer nenhum milagre? O texto diz: e não pôde Jesus fazer ali nenhum milagre. Por quê? Porque faltou honra. Porque faltou honra. Olha, gente, a honra atrai o céu em nosso favor. Então, amiga, quando você for conversar com a amiga sobre o teu marido, fala bem dele. Isso é honra. Como é que você vai desconstruir o seu marido para outra? Homem, quando você for falar da tua casa, da tua esposa, dos teus filhos, fala bem, isso é honra. Isso é honra. E aí Deus começa a criar, nós criamos a cultura da honra, e Deus começa a operar milagres. Porque até Jesus tem prazer de estar nesse lugar. Sabe o que Jesus fez? Ele saiu do meio da parentela dele e foi morar lá em Cafarnaum, do outro lado. Porque é muito gostoso a gente estar onde a gente é honrado, sim ou não? Onde a gente é amado, onde a gente é querido, amém? A palavra usada aqui por Jesus para sem honra, diz: não há profeta sem honra a não ser na sua casa, no meio da sua parentela. A palavra usada por ele aqui é desprezado. Diz assim, ó, o profeta na sua casa, ele é desprezado. Nunca despreze o marido que Deus te deu. Nunca despreze a esposa que Deus te deu. Nunca despreze os pais que Deus te deu. Nunca despreze os filhos que Deus te deu. Nunca despreze as pessoas. Passa por uma pessoa, cumprimenta ela. Dá um abraço nela. Fala um bom dia para ela. Aqui nessa terra eu já percebi que de vez em quando a gente dá bom dia, as pessoas estranham. Ainda mais o meu inglês, né? Good morning. De vez em quando eu encontro uns vizinhos aqui. Né? Eu encontro os vizinhos aqui. Morning! Aí acho que eles falam um negocinho tipo how's it going? Um negócio assim. Né? Aí eu falei, foi good. Aí ele vai pro dia dele e eu vou pro meu dia. Mas eu tô lá, né? Cumprimenta as pessoas, né? Honra elas. Eu acredito que a melhor forma de honrar uma pessoa, e ainda que ela tenha errado, é falar a verdade para ela. E nunca falar dela.
A melhor forma de você honrar uma pessoa, mesmo quando ela erra, fale a verdade para ela, mas nunca fale dela. Amém? Você concorda com isso? Vamos aplaudir Jesus por isso? Então, honrar é uma lei do coração. Honrar é uma lei do coração. Se o meu coração, os meus sentimentos estão bem, eu vou honrar as pessoas. Em Mateus 15:8, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A gente sabe quando o elogio é sincero, sim ou não? Faça elogios sinceros para as pessoas. Uma coisa que nos impede de viver esses ambientes de honra se chama orgulho. Diga comigo, orgulho. O orgulho no coração significa que o coração está doente, queridos. O coração está cheio de veneno. Sem perceber, às vezes nós fazemos parceria com o orgulho. E o orgulho, ele leva o nosso coração a lugares perigosos. Precisamos cuidar, monitorar isso. Glória a Deus. Falei, mas eu estou ouvindo eu lá. É honra. Glória a Deus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Deuteronômio 8:17. Deuteronômio 8:17. Vamos ver o que diz aqui? Vamos ler o 17 até o 19. Olha o que diz aqui, ó. Não digas, portanto, não pensem. O meu texto, a minha versão, acho que é revista atualizada, a minha versão diz, não digas, pois, no teu coração. Portanto, não pensem. Vou ler na minha versão, Deuteronômio 8:17. A minha está mais gostosa. Não digas, pois, no teu coração, é a mesma coisa. A minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor. Amém? Teu Deus. Porque é Ele o que te dá força para adquirir as riquezas. Quem é que dá força para nós? Deus. Para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor, teu Deus, e andares após outros deuses, e os servires, e os adorares, protesto hoje contra vocês, que serão destruídos. Perecereis, morrereis. Diga comigo, rensga. Quem quer um negócio desse para sua vida? Provérbios 29:23 diz: o orgulho do ser humano o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Olha que coisa mais linda, queridos. O salmista, ele compreendeu essa verdade. No Salmo 51:10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. O nosso coração, ele define as leis que nós iremos obedecer. Olha, nosso coração define as leis que iremos viver. São valores inegociáveis. Poderia falar de outras leis para você, falamos da lei da honra, mas olha, a lei da unidade. A maior armadilha, fazer para Deus sem Deus. Por quê? Porque é na unidade que Deus ordena a bênção. Aí eu estou naquele ambiente, falando, eu estou servindo aqui, ó, mas eu não concordo. Eu estou aqui, ó, mas eu não gosto. Não faz isso. Não faz isso com você. Não faz isso. Você está fazendo mal só para você. Você não faz nenhum bem para o outro, achando que está fazendo, mas está fazendo um mal enorme para a sua vida. É na unidade que o Senhor ordena a bênção, amém? Precisamos ser um, glória a Deus. Olha uma outra lei, a lei da fidelidade. A lei da fidelidade, ela é do coração. O que a Bíblia diz? Ser fiel no pouco. Aí tem gente que quer ter muito primeiro para começar a ser fiel, não vai ser nunca. Porque é do coração. Quem é fiel no pouco. É o coração. Olha, uma outra lei, a lei da obediência. A Bíblia diz, se quiserdes e me ouvirdes,
comereis o melhor dessa terra. São tantas leis do coração que definem o nosso estilo de vida, queridos. Mas vamos caminhar para o fim aqui, ó. Senão eu vou ficar falando a manhã inteira para você. Uma terceira coisa que a gente aprende é sobre as obras de nossas mãos. Diga comigo, os sentimentos do coração, as leis do coração. Deu para conectar? Deu para conectar? Você está me entendendo? Não estou concordando, mas entendendo eu estou, né? Tá bem? Concordar a gente concorda depois. Bom, e terceiro, as obras de nossas mãos. Ele diz assim, olha, para te humilhar, para te provar e para saber o que estava no coração. A Bíblia conta a história de um rei. Em 2 Crônicas 31:20, está escrito assim: assim fez Ezequias em todo o Judá. Fez o que era bom, reto e verdadeiro perante o Senhor, o seu Deus. O texto diz, em toda a obra que começou, diga comigo, em toda a obra que começou, no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar o seu Deus, de todo o coração fez e prosperou. Diga comigo, de todo o coração fez e prosperou. Diga assim, Deus quer me prosperar. Talvez você esteja um pouco desanimado na fé. Talvez você esteja um pouco desanimado com o seu casamento. Talvez você esteja um pouco desanimado com as suas finanças. Com as pessoas, talvez. Com a sua vida espiritual. Enquanto eu preparava essa mensagem, Deus falou ao meu coração sobre uma pessoa que veio para cá nessa manhã desanimada. As coisas não cooperam. E tudo que ela pensa é em voltar. Está anotado aqui para você não dizer que eu estou falando aqui agora, tá? Está anotado, já que eu deixo tudo anotado. As coisas não cooperam. E tudo que ela pensa é em voltar. É maligno esse sentimento. É uma armadilha de Satanás. Deus está nessa manhã, pelos olhos da fé, eu creio, arrancando sentimentos assim. E esse sentimento do seu coração também, para essa pessoa específica, nessa manhã, Deus está dando um coração novo. Tem algumas pessoas que vão sair daqui hoje e vai falar assim, aconteceu algo diferente naquele culto. Algo mudou dentro de mim. Em 99, eu estou ruim de data, meu amor. 99 não foi para Brasília? Em 99, nosso filho Raniel tinha 4 meses. Nós fomos para Brasília. E nós morávamos em Cacoal, cidade de 50 mil habitantes, interior de Rondônia. Menino, 2 meninos, eu e ela. Capial da roça, morando na capital do país. Eu olhava e falava assim, o que eu estou fazendo aqui? Aí eu falava assim, que saudade dos meus amigos. Aí eu falava, que saudade da picanha. Que saudade das festas. Que saudade da igreja. Que saudade, que até o cheiro eu sentia falta. E eu chorava. Chorava, e essa aqui falava, para com isso. Ela é mais dura que eu, sabe? E eu falava, eu não consigo. Eu quero voltar. E eu ia no meu patrão e falava para ele assim, eu não quero ficar aqui, eu quero voltar. Ele falou assim, ó, se depender de mim, você não volta. Você vai ficar aqui. E aquilo foi, gente, acho que uns 6 meses daquela sofrência, sabe? Aquela sofrência dentro de mim, aquele negócio mal resolvido. E eu fui para o culto. Igreja de 1000 pessoas. 1000. Estou lá eu sentado. E aí o pastor lá em cima falou assim, eu tenho um recado para você. E eu falei, para quem será que é esse recado? 1000 pessoas. Você que veio dessa cidade do interior.
Você que veio dessa igrejinha pequena, você que ainda continua entregando o teu dízimo lá, porque você acha que essa igreja aqui é grande e não precisa, e você está entregando lá porque você acha que lá é pequeno e precisa do teu dízimo. Foi para assim, é nós dois que ele está conversando aí? E eu não queria entregar meu dízimo naquela igreja de jeito nenhum. Mandava lá para o pastor, lá na igrejinha. E ele falava, pois é, vou dizer um exemplo para você muito claro. Você não come num restaurante e paga no outro. Eu falei, credo, velho. Falei, rensga. Para que falar essas coisas dos outros, véio? No meio de todo mundo ainda, né? Gente, Deus não tem segredo não, tá, gente? Quando Deus fala, ele fala assim no meio de todo mundo. Ele falou assim, então eu vou dizer uma coisa para você. Você tem chorado querendo voltar. E Deus, só falta falar meu nome lá. E Deus está dizendo algo para você. Enquanto você não parar com isso, e enquanto você não enterrar o teu coração aqui, Deus não vai te abençoar. Rensga. Gente, era impressionante, porque até o carro meu que eu vendi, o carangueiro lá pegou o dinheiro para ele. Tive que ir na justiça para poder tentar pegar meu dinheiro de volta. A coisa, só ré, nada dava certo. Saí daquele culto falando para a Tânia assim, a partir de hoje, o meu coração está em Brasília. Enquanto eu morar aqui, eu vou viver isso aqui, ó. Deus, enquanto o Senhor me quiser aqui, é aqui, ó. Dei o meu melhor naquela terra, fui feliz lá. O dia que eu fui embora de lá, eu fui com o coração rasgado, falando para Deus, não leva eu não. Então deixa eu dar um recado para você. Como é que você quer que Deus prospera aquilo em que não está no seu coração? Quantos aqui concordam que Jesus venceu? Jesus venceu, amém? Nós concordamos com isso, né? Então nele nós podemos vencer também, queridos. Nele nós podemos chegar nesse lugar também, amém? Isaías 53:10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Jesus venceu para que nós possamos vencer nele e com ele. Amém? Diga, eu sou um vencedor. Diga, em Cristo Jesus, eu sou mais que vencedor. Vamos ficar de pé? Aí eu tenho uma pergunta para nós no coletivo, né? A pergunta para nós é, que igreja nós queremos ser? Eu sabia que eu queria ser pastor. Ó, guarda isso aqui no teu coração. Eu sempre soube que eu seria pastor, Bruno. Mas eu nunca quis ser. Dá para entender isso? Eu sempre soube que eu seria pastor, mas eu nunca quis ser. Na verdade, eu queria ser muitas coisas antes de ser pastor. Então, eu corri durante muito longe, muitos anos e para muito longe. Mas hoje eu sou um pastor extremamente feliz. Pensa num homem que tem certeza que está no centro da vontade de Deus. Nós somos uma igreja, nós somos uma igreja criança de pessoas adultas, maduras. É interessante isso, né, pastor? E eu quero orar por você nessa manhã. Por quê? Porque nós somos uma família. Amém? E há um propósito maior do que o nosso coração imagina para essa igreja aqui, nessa terra. Para esse projeto. Em Hebreus 8:10, pode jogar para nós aqui Hebreus 8:10 na tela? Porque quando eu penso sobre o que estava no coração, eu também penso sobre o que está.
Então, o que está no seu coração nessa manhã? Olha só. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Imprimirei as minhas leis na mente deles e as escreverei sobre o seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pode passar. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Amém?